Boa tarde, jovens. Mais uma vez, o professor Edivanildo gravando mais uma aula de regra de três, né, jovens? Regra de três, ela tem dois tipos. Temos a simples e a composta, e é neste vídeo que a gente vai ver todas as duas e vamos ver como funciona. Mas antes de eu adentrar do conteúdo, vou falar um pouquinho da origem, de onde veio a regra de três. A origem da regra de três veio provavelmente da China. Olha que beleza, que interessante. A regra de três é bastante antiga e vem sendo usada desde sempre para resolver problemas, né? Ainda que sua criação seja remota, a aplicação da regra de três é bastante ampla, sendo, portanto, primordial para a solução de questões corriqueiras de forma simples e prática. Ela aqui, gente, ela vai trabalhar razão e proporção aqui, né? Que foi um conteúdo que estudamos na aula passada, que é de suma importância vocês saberem, principalmente proporção, porque a gente vai ver aqui ainda neste vídeo que a regra de três, ela apresenta dois tipos de grandezas, ok? Que eu já vou falar agora para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, a grandeza diretamente proporcional. Quando é que uma grandeza ela é diretamente proporcional? É quando o aumento de uma coisa implica o aumento da outra grandeza. Eu tenho, por exemplo, grandeza pode ser litro, pessoas, dias, velocidade, e etc, ok? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção, ok? Grandezas inversamente proporcionais é quando duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Por exemplo, professor, o que você está querendo dizer? Por exemplo, suponha que você vai queira fazer uma viagem, né? Uma viagem para você chegar num determinado destino, você vai de carro. Você vai, por exemplo, daqui para Feira de Santana. Suponha que a velocidade média daqui para Feira de Santana seja 60 quilômetros. Há um prazo de mais ou menos 2 horas para você chegar. Mas, na verdade, quando você aumenta essa velocidade, o tempo tende-se a diminuir. Então, quais são essas grandezas? A velocidade que eu percorro e o tempo gasto que eu vou ter com essa viagem. Então, quanto maior for a minha velocidade, em menos tempo eu chego no meu destino. Então, ela é uma grandeza inversamente proporcional, viu, jovens? É um exemplo de grandeza inversamente proporcional. A diretamente proporcional, como eu posso dizer? Suponha que uma indústria de produtos, uma indústria de álcool gel, por exemplo, como está em alta, né? Está havendo muita demanda de álcool gel. Ele vai precisar de mais pessoas para aumentar a sua produtividade. Lembrando que vou voltar mais para cima. Na parte de grandeza diretamente proporcional, ele diz que o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Por exemplo, como eu vou voltar aqui o exemplo da indústria de álcool gel. Agora, nessa época de pandemia, está havendo alta demanda de álcool gel. Tem que haver mais produção de álcool gel, mas só que a empresa não tem o quadro de funcionários suficientes. Para ele suprir esta produção, quanto mais produção ele tem, ele vai ter que contratar mais pessoas. Então, o aumento da produção vai implicar no aumento da contratação de funcionários. Então, ela é diretamente proporcional. É um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Ok?
A regra de 3 simples. Quando temos três grandezas e precisamos encontrar uma quarta, podemos usar a regra de 3 simples para resolver a questão. Para isso, crie uma tabela e agrupe grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, devemos multiplicar em x, caso forem inversamente proporcionais. Temos que inverter os valores para que fiquem diretamente proporcionais. Eu tenho aqui um exemplo aqui, de um exercício que me diz o seguinte: para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitamos? Inicialmente, é preciso agrupar as grandezas da mesma espécie em 2 colunas. Então, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho a grandeza bolo, O bolo, neste caso, é o produto que eu tenho aqui do meu problema. E a segunda grandeza é as gramas necessárias de chocolate que eu tenho para produzir um bolo. Então, como ele me falou que para produzir um bolo eu gasto 300 gramas de chocolate, para eu produzir 5 bolos do mesmo tipo, qual vai ser o valor do X? Então, aqui neste caso, o X é a nossa incógnita, o valor a ser encontrado, o valor a ser descoberto. O que vai acontecer? Feito isso, os valores serão multiplicados de cima para baixo. Como diz o popular, o famoso cruz credo. O multiplica-se cruzado. Então, como vai ficar aqui? 1 vezes x vai ficar 1x. 300 vezes 5, 1.500. Então, 1x vai ficar 1.500 gramas. Como aqui está em gramas, então pode-se dizer, podemos concluir que para fazer 5 bolos desse mesmo de chocolate para a festa de aniversário, eu vou precisar de 1.500 gramas de chocolate. Ok? Caso você queira também transformar isso em quilos, 1.500 gramas é a mesma coisa de 1,5 kg. Não vai alterar o meu resultado. Ok? Então, a gente pode concluir que para fazer 5 bolos, precisaremos de 1.500 gramas de chocolate ou 1,5 kg do mesmo produto. Então, dá para a gente notar aqui que há uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais bolo eu produzir, mais gramas de chocolate eu vou precisar para produzir mais bolos, ok? Ou seja, fazer mais 4 bolos ao invés de 1, aumentará proporcionalmente a quantidade de chocolate acrescentando nas receitas. Ok, jovens? Vamos ver um outro exemplo aqui bem básico para a gente fixar melhor. Para a construção de um muro de 17 metros quadrados, precisamos de 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores precisaremos para construir um muro de 51 metros quadrados? Gente, aqui, qual é o primeiro passo que eu devo fazer? Separar as grandezas em coluna. Identificar quem é a grandeza. Quem é a grandeza aqui neste caso? Metro quadrado do muro. E qual é a segunda grandeza? Quantidade de trabalhadores. Pronto. Feito isso, eu vou agrupar metro quadrado e metro quadrado em uma coluna e trabalhadores em outra coluna. Ok? Então, eu tenho aqui área e trabalhadores. A área que eu quero dizer é o metro quadrado do muro. Então, ele me disse que a cada 3 trabalhadores, eles conseguem construir um muro de 17 metros quadrados. Mas só que eu preciso construir um muro de 51 metros quadrados. Eu vou precisar de mais trabalhadores, não é isso? Porque se eu aumentei a metragem do muro, eu vou precisar mais de gente para poder fazer a construção desse muro. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar cruzado. Como é que se multiplica cruzado? 17 vezes x, que neste caso aqui vai dar 17x,
igual a 3 vezes 51. 51 vezes 3. X eu vou deixar ele aqui isolado, que vai dar igual 153 dividido por 17. X é igual a 9, então vou precisar de 9 trabalhadores para construir um muro de 51 metros quadrados. Ok? Detalhe que eu dou um macete para vocês. No ato que você encontra o X, substitua o X pelo número encontrado, faça a multiplicação cruzada e verifique se os dois produtos têm valores iguais. Como assim, professor? 17 vezes 9, 153. 51 vezes 3, 153. Pronto, você já sabe que está certo. Então, o valor de x vai ser, neste caso, o 9 propriamente dito. Então, precisarei, portanto, de 9 trabalhadores para construir um muro de 51 metros quadrados. Ok? Opa, passou um pouquinho. Vamos lá. Regra de 3 composta. Gente, aqui neste caso a gente tem que ter muito cuidado com a regra de 3 composta. Porque a regra de 3 composta eu posso ter várias grandezas. Ok? Várias grandezas.